Continuando. Então, pessoal, nós vamos falar muito, vocês vão ver muito essa imagem ainda durante o curso de vocês. É uma imagem que eu gosto bastante de utilizar. É uma imagem que eu uso muito. Por que eu uso muito? Porque ela mostra os componentes aí do computador. Ela mostra como funcionam, que, segundo o Andrew Tannenbaum, são os componentes básicos do computador. Então, tá lá nossa placa-mãe, processador, memória, dispositivo de armazenamento. E aí é uma coisa que eu me policio muito quando eu falo dispositivo de armazenamento. Por quê? Porque geralmente tá HD, né? HD e fonte. Hoje nós não podemos falar só isso, nós temos que falar aí também sobre o M2, sobre o SSD, são dispositivos de armazenamento, tá? E a energia. Bom, eu vou falar um pouco sobre cada um deles, um pouco sobre o seu funcionamento e tentar mostrar para vocês aí. Então, mostrar aí para vocês alguns modelinhos aqui, né? Bom, primeiro de todos é a placa-mãe, né, pessoal? A placa-mãe, se nós fôssemos pegar a definição mais simples dela, é responsável por interligar todos os componentes, né? Então, ela é responsável por interligar todos os componentes do seu computador. Igual eu falei para vocês, ela perdeu um pouco do que ela tinha de importância, porque antigamente ela gerenciava mais coisas, tá? Então, hoje, basicamente, o que a placa-mãe faz é pegar os componentes, conectar a elas e gerenciar o seu funcionamento. Bom, tentar mostrar para vocês uma aqui. Esse é um modelo bem basiquinho. Então, essa é uma placa-mãe. Olha que bonitona que ela é. E como ela funciona, pessoal? Aqui é o soquete do processador. Isso aqui é onde você vai encaixar o seu processador. Esse amarelinho aqui, ó, nós chamamos ele de slot de memória. É onde nós vamos pôr a nossa memória RAM. Aqui é o PCI Express, é onde nós colocamos a nossa placa de vídeo, tá? Do lado dele tem dois PCI, você pode ligar a placa de rede, placa de som. Esse aqui é o mini PCI Express, você também pode ligar a placa de rede, placa de som. Aqui chama chipset. Tem aqui a ponte norte e aqui a ponte sul. Hoje não tem mais essas duas, tá, pessoal? Hoje nós trabalhamos apenas com uma ponte. O que o chipset faz? Ele controla o funcionamento da placa. Aqui tem o SATA, é onde você liga HD e gravador, tá? Esse azulzinho aqui chama IDE, hoje não existe mais, tá? Esse aqui é o conector de energia, tem um de 24 pinos. Aqui, que é para a placa, para energizar a placa. E aqui, ó, tem um de 4 pinos que é para ligar o processador. Se o seu processador for mais potente, talvez ele precise de um mais forte, tá? De mais conexões, por exemplo, 6 ou de 8 até, tá? E aqui na frente são as interfaces, ó, pessoal. Aqui é teclado, mouse, essa aqui é de impressora paralela, nem existe mais, hoje é tudo USB. Esse aqui é porta serial, esse aqui é para o monitor, é porta VGA, aqui USB, aqui para a placa de rede, tá? E esse aqui é a saída de som. Igual eu falei para vocês, ó, a saída de som, ela é apenas de 2 canais, tá? Bom, além dessa placa-mãe, bonitona, essa placa-mãe é um pouco antiga, tá, pessoal? Ela não é, ela deve ter ali uns 8, 10 anos. Eu trouxe uma outra, olha que bonitinha. Essa placa-mãe aqui, ó, é de notebook. E aí vocês vão notar que tem bem mais componentes integrados a ela, mas basicamente tem as mesmas coisas. Por exemplo, aqui, ó, tá o soquete do processador. Ele tá tapado, mas aqui embaixo tem um processador encaixado, tá? Aqui é o chipset, é o controlador central da placa, tá? Se a gente, aqui, ó, é onde eu encaixo a memória. Aqui é onde encaixa a memória RAM, tá bom? Esse aqui, ó, é onde eu encaixo a placa de Wi-Fi. Aqui é o conector da bateria, tá bom? Então, a placa do notebook, ela é bem similar a uma placa-mãe de PC. É lógico, pessoal, que não é igual, né? Até porque a placa do notebook, ela gerencia bem mais coisas.
do que uma placa-mãe comum. Só que, em compensação, vocês têm uma aula que eu falo das diferenças entre PCs e notebooks, e o que eu falo para vocês, que eu procuro mostrar para vocês é o seguinte, o quanto o PC ainda, lógico, pensando no mesmo valor, o quanto o PC ainda é melhor que o notebook, tá? Se você pegar um notebook de 2.000 e pegar esse valor e montar um computador, você monta um computador muito melhor. Isso é muito interessante, tá? Bom, o segundo dispositivo é o processador. O processador ele é responsável por toda a base de cálculo. Então, todos os cálculos são feitos pelo processador. Então, hoje nós temos dois grandes fabricantes, que é a Intel e a AMD, tá? Eles lideram o mercado com folga, tá? Só que tem um fabricante novo, que é a tecnologia ARM, que está sendo usada nos computadores da Apple, tá? Então, a Apple hoje, ela trabalha com um tipo de tecnologia um pouco diferente, que é a tecnologia ARM, que promete ser mais revolucionária. Eu não tive acesso ainda fisicamente a um MacBook, né, que use o ARM, mas pelos reviews que eu vi, é muito bom mesmo. Tá? Bom, e o processador, ele também é chamado de CPU. Pessoal, CPU na verdade, não é nem o processador. Vamos voltar aqui, ó. CPU é o núcleozinho do processador, é um pedaço bem pequeno. CPU quer dizer Central Processing Unit, unidade central de processamento, e ela fica aqui dentro. Ó. Não é nem essa peça inteira aqui. Então, muitas vezes vocês vão escutar que o gabinete é a CPU. É pior ainda. Tá? Se uma pessoa chegar, catar o gabinete inteiro, um computador inteiro e falar para vocês assim, ó, isso aqui é a CPU. Tá muito errado. CPU é um pequeno pedacinho que está aqui dentro. Tá bom? Hoje, os processadores trabalham com nanotecnologia, é uma tecnologia, né, minúscula, e aí eles conseguem colocar mais de uma CPU aqui, que é mais de um núcleo. Tá? Então, por isso que hoje os processadores são dual cores, quad cores e assim por diante. Octa cores, né? Igual o meu aqui, por exemplo, ele é de 8 núcleos, então ele é bem mais veloz. Esse aqui é um processador da Intel, esse é um dual core, tá? Padrão 775, é o soquete, o encaixe dele. E esse aqui é um bem antiguinho, da AMD. Esse é um Duron, bem velhinho. Vocês vão notar que eu tenho bastante. E aí eu tenho um que é bem legal. Esse é um Pentium 2, pessoal. Olha que interessante. Eu tenho um montado, mas depois na aula de processadores eu mostro para vocês. Esse aqui, ele era um encaixe que você colocava na placa assim, tá? E depois a Intel trouxe o soquete de novo. A Intel, ela usa o padrão LGA. Então, vocês vão notar que não tem pinos o processador da Intel. Eles são encaixes. E a AMD, ela usa o padrão com pinos. Então, qual que é a diferença de um para o outro? A diferença de um para o outro é que os pinos do processador da Intel estão na placa-mãe, e os da AMD vêm no processador. Cada um tem uma particularidade, né, nos cuidados da montagem. Então, por exemplo, se você for montar um computador com processador da Intel, você tem que tomar cuidado para não riscar, porque você pode perder sua placa-mãe. Se você for montar um computador com processador da AMD, você tem que tomar cuidado, porque se você tentar fazer um encaixe errado, entortar um dos pinos, ele pode deixar de funcionar também. Tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Prestar atenção na posição. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: um processador da Intel nunca vai encaixar numa placa da AMD. Um processador da AMD nunca vai encaixar numa placa da Intel. Mais que isso, pessoal. Vamos voltar lá para a nossa placa-mãe. A placa-mãe, ela vai ter o encaixe. Então, por exemplo, essa família aqui, ó, chama 775. É o encaixe desse soquete aqui. Então, esse processador meu é 775. Ó. Se eu vier aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem, ver se dá para ver, tá? Pega esse processador, encaixa ele aqui, ó, só achar o lugar certinho. Ó, encaixei ele. Ó, encaixei. Só fechar a tampinha aqui, ó. E ele vai encaixar na minha placa.
Então, não é só verificar se o seu processador ele é Intel ou AMD. Você tem que verificar também se ele é do mesmo soquete. Mesmo assim, lá na aula de processadores, vocês vão ver, mesmo ele sendo do mesmo soquete, pessoal, pode acontecer dele não ser o mesmo encaixe. Perdão, dele não suportar. Vou citar um exemplo. Quando eu troquei meu processador, a placa era o mesmo soquete do processador mais novo, mas ela não suportava. Eu tive que trocar minha placa-mãe. Até isso nós temos que ver, tá bom? Fiquem tranquilos que com calma nós vamos analisar um a um. Tem uma aula para falar de cada um, tá bom? A memória RAM, qual que é a função da memória RAM, pessoal? RAM quer dizer Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. Isso quer dizer, pessoal, que quando eu abro aqui o meu dispositivo, né, que eu mostrei para vocês no começo da aula, eu venho aqui nos processos, a RAM ela fica segurando esses processos que eu não estou usando. Ficam armazenados nela ali. Aí, pessoal, eu terminei o meu uso, ele vai fechar. Por que acesso aleatório? Toda vez que você desliga o seu computador, ou toda vez que você reinicia o seu computador, a RAM é apagada. Então, a memória RAM, uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, ela não armazena nada. Você não salva nada na memória RAM. Você salva no seu dispositivo de armazenamento. Tá bom? Então, a RAM ela é para auxiliar o processador. E aí vocês vão ouvir falar muito em pente de memória. E por que tem esse nome? Eu trouxe uma um pouquinho mais antiga, que tem um pouquinho mais de chanfros. E olha aqui o porquê, ó. Por causa desses chanfros aqui, ó. Devido a esses chanfros, tinham mais, evidente, ela é chamada de pente de memória. Então, esse aqui, por exemplo, é um padrão DIN, é um padrão um pouco mais antigo. Esse aqui é um padrão DDR. Esse é DDR2, perdão. E essa é DDR3. Tá? O que mudou na memória? Se eu pegar essas três aqui, ó, que são três padrões totalmente diferentes, né? Até na história. Se você olhar, não dá encaixe uma na outra, tá? O que mudou foi a velocidade, pessoal. Hoje, a memória RAM ela tem uma frequência, uma velocidade muito maior. Por exemplo, a minha memória DIN aqui, ela tem 100 MHz de velocidade, tá? A minha memória DDR3, ela tem 1.600 MHz. Então, é muito mais veloz, tá? E hoje também, quando a memória era essa DIN, por exemplo, quem gerenciava o acesso à memória era o processador. O processador que ia lá, pegava e ia tentando verificar o acesso à memória. Hoje, igual eu expliquei, era a placa-mãe. Hoje, igual eu expliquei para vocês, é o processador que faz esse acesso. Então, o processador ele é muito mais rápido, tá bom? E também, devido a nosso processador ter ficado mais rápido, mais esperto, mais inteligente, né? Por isso que, né, a memória RAM ali, ela conseguiu ter uma melhora também. Quando eu for mostrar para vocês cada dispositivo em separado, né? A gente vai estudar a fundo, vou mostrar alguns outros modelos, falar do funcionamento, vocês vão notar o quanto de tudo que evoluiu, quais dispositivos evoluíram mais e quais dispositivos evoluíram menos. Isso é bem interessante depois de nós vermos. Bom, o HD, ou Hard Disk, é onde os arquivos ficam gravados. Nós temos alguns tipos hoje, né, de dispositivos de armazenamento. O mais comum é o HD, né, ou Hard Disk. Igual eu estava falando para vocês sobre evolução, o HD foi o que menos evoluiu, pessoal. Na verdade, o HD ele evoluiu só em tamanho. Se você pegar um HD de 20 anos atrás e pegar um HD novo, vocês vão notar que por dentro ele é quase igual. Não vou falar igual, porque sempre tem alguma coisinha diferente, mas é bem simples. Você não encontra uma diferença, tá? E a velocidade aumentou muito pouco. É lógico que a quantidade de armazenamento aumentou muito, tá? E como que o HD funciona? Trouxe um para vocês, olha que belezura. Vou tentar não me machucar para abrir ele. Eu falei para vocês, geralmente eu me machuco quando eu vou abrir isso aqui. Ó, hoje eu consegui essa proeza. Olha que bonitão. Ele vai girando aqui, pessoal, ó. Esse disco gira.
essa agulha, ela vai movendo aqui. Então, ela vai se movendo conforme o disco vai girando, tá? E aí, ela vai literalmente batendo no ponto e fazendo a gravação. É assim que ele vai gravando, tá? Então, esse HD, por exemplo, ele é um HD IDE, ele é um HD um pouco mais antigo. Se eu pegar um HD SATA novo e abrir, vocês vão notar que essa estrutura é quase a mesma. Então, e o sistema de funcionamento é igual. Eu vou girando o disquinho, ele vai batendo e vai fazendo a gravação. Então, é quase igual, tá bom? Tem um ímã aqui, ó, e esse ímã que controla esse dispositivo aqui, tá bom? Então, igual eu estava falando para vocês, o HD, ele mudou muito pouco, ou ele evoluiu muito pouco, né? Toda vez que eu falo essa parte, ele evoluiu muito pouco, fica parecendo assim, professor, mas um HD de 20 anos atrás, ele tinha 20 GB. Hoje tem HD aí de mais de comercialmente 4 tera, né? Que é uma capacidade de informação absurda. O que eu falo não é só fisicamente. É que, assim, todas as vezes que nós vamos comparar a evolução, nós temos que comparar com os outros dispositivos. O quanto a memória RAM evoluiu, o quanto o processador evoluiu. Então, se eu for comparar com esses, o HD ficou bem para trás, tá bom? Por isso que eu falo que o HD evoluiu bem menos, tá? E o que é a evolução do HD? É o SSD, tá? Essa máquina, por exemplo, esse notebook que eu estou usando hoje, ele tem um SSD. O SSD, pessoal, para explicar simples, para ficar fácil de entendimento, o SSD é como se fosse um pendrive grandão. Por quê? Se você abrir um pendrive, vou pegar um pendrive aberto aqui. Acho que eu tenho um aqui. Isso aqui. Ó, esse é um pendrive aberto. Ele é composto por memóriazinhas flash, tá? O SSD, basicamente, se vocês olharem essa figura que está aí na tela de vocês, ele tem um monte de bancozinho de memória flash. Professor, então é igual. Só não é igual por uma situaçãozinha. Tem um pequeno espaço do SSD que usa para reconhecer sistema operacional, a MBR ou a GPT, que a gente vai falar mais para frente, o pendrive não tem. Como o pendrive não tem isso aí, ele não é igual, mas o sistema de funcionamento é similar. O SSD é muito mais rápido do que um HD mecânico, tá? E aí, por exemplo, eu agora, né, voltou a se usar muito computador, e aí eu tenho ido a clientes que têm máquinas mais antigas, para não perder o computador, ou para não, às vezes ele não quer investir em uma máquina nova, nós temos colocado SSD e, assim, a melhora na velocidade é muito grande. Tem uns estudos que o SSD dura menos que o HD, tem uns estudos que têm sido feitos e tal. E o último estudo que eu peguei para fazer uma análise o profissional falou assim que o SSD ele só vai durar menos se ele tiver uma quantidade de gravação e desgravação muito grande. Então, por exemplo, 20 GB diário, ele dura menos mesmo. Mas se você é um usuário comum, usa para internet, usa para aplicações de texto, essas coisas assim, o SSD vai durar muito tempo. Eu falo porque esse meu aqui já tem aproximadamente quase 2 anos e está funcionando belezinho, tá? Não deu nenhum probleminha, tá? E o SSD ele também evoluiu. Ele virou o M2. O que é o M2, pessoal? O M2 é uma plaquinha que você conecta lá na sua placa-mãe mesmo e ela funciona como dispositivo de armazenamento. Ela é muito rápida mesmo. Qual que é o problema? É uma tecnologia nova, pessoal. O que nós temos que tomar bastante cuidado? Toda tecnologia nova, ela passa por transformações. Então, por exemplo, a minha máquina hoje ela tem suporte ao M2. Essa placa minha nova tem. A minha placa antiga não tinha. E aí eu queria muito comprar um M2 para testar. E aí eu descobri que tinha um adaptador que você colocava no M2 desse adaptador e ele virava o mini PC Express. Falei, pô, legal, o adaptador nem era tão caro. Falei, pô, compensa. E comecei a pesquisar sobre esse adaptador e aí eu achei um review, né, um teste que mostrava que se eu colocasse o adaptador, o funcionamento era igual ao do SSD que eu tenho. Então, para mim, não ia adiantar ter um adaptador. Então, eu acabei nem comprando. E agora eu tenho
mais para frente eu quero ver se eu adquiro um M2. SSD M2, tá, gente? E é absurdamente mais rápido. Eu não vi, igual eu falei para vocês, não vi funcionando ainda, mas pelos reviews que eu tenho visto, tem funcionado muito bem, tá? E as fontes de alimentação? A fonte de alimentação é responsável por dar energia para a placa. Então, toda a energia vem da fonte de alimentação. Nós temos basicamente, tem mais tipos, tá, pessoal? Mas basicamente nós utilizamos 3 tipos de fonte: a real, a nominal e a modular. Onde? A fonte real é uma fonte que manda realmente a potência. Então, por exemplo, se você comprar uma fonte de 500 watts real, ele vai mandar realmente 500 watts. É o ideal de você ter. Uma fonte nominal, ela é muito simples e muitas vezes você perde desempenho por causa da fonte. E a fonte, pessoal, uma coisa que eu bato muito na tecla, eu vou falar muito isso para vocês, a fonte é o componente mais barato do computador. De todo o computador, o componente mais barato é a fonte, tá? Outra coisa, aí tem a modular, que é um tipo de fonte real, mas que você consegue gerenciar melhor o cabeamento, tá? Então, o cabeamento dela é gerenciado de maneira melhor. Aí, pessoal, gerenciar esse cabeamento de maneira melhor é como? Você encaixa o cabo conforme você precisa. E a mais simples de todas, eu deixei ela por último, né? Propositalmente, já que eu tenho na mão, é a fonte nominal. A fonte nominal, ela não dá a potência exata. Então, por exemplo, essa aqui, ó, tem 200 watts, está escrito aí. Mas ela varia. Por exemplo, ela vai dar uma frequência média aqui, deixa eu olhar no selo dela, de 160 watts em média. Então, é bem pouco, tá? Por exemplo, quando eu troquei de processador, esse computador que vocês estão vendo aqui do lado, quando eu troquei de processador, essa fonte não ligava ele. Só ele, só a placa-mãe e memória, ele não tem vídeo on-board, então eu tive que colocar uma placa de vídeo e ele não ligava. Não dá nem sinal. Bom, então, ó, ela vem com alguns conectores. Então, esse é o conector aqui da placa-mãe. Então, esse aqui que você liga na placa-mãe. E esse aqui, ó, é a energia pro processador. Esse aqui é para você ligar o padrão SATA. E esse aqui é o padrão que está em desuso. É para ligar o IDE, tá? Professor, mas vamos supor, por exemplo, que eu tenha aí uma fonte real. Eu tenho a fonte nominal e eu quero pôr uma real, mas minha placa-mãe é bem simples. Eu não vou ter problemas no conector? Os conectores não podem ser diferentes? Voltou aí, pessoal? Tinha dado uma pequena queda aqui. Vamos lá. Galera, às vezes, uma coisa que às vezes as pessoas perguntam é assim, se eu comprar uma fonte, eu tenho uma fonte nominal no meu computador, minha fonte queimou. Essa fonte mais simples que eu mostrei para vocês. Aí minha fonte queimou. Minha fonte queimou, tal, eu vou ter que trocar essa fonte. Como é que eu faço, né? Eu posso pôr uma fonte real? Não corro risco de comprar e os conectores serem diferentes? Pessoal, não corre risco algum. Hoje existe uma padronização. Então, todos os conectores são iguais. Tá bom? Então, não tem perigo, tá? E a placa de vídeo, igual eu falei para vocês, ela é responsável por auxiliar o processador em sua base de cálculo. Então, ele auxilia o processador a fazer cálculos 3D. Antigamente, ela era chamada de placa 3D, placas de jogos, tá? E assim por diante. Hoje, às vezes,
Hoje, é lógico, a gente não pensa mais só em jogo. Tem muito software e aplicativo que roda em 3D que precisa de placa de vídeo. Por exemplo, eu dou aula lá na escola para o curso de games, desenvolvimento de games. As máquinas do laboratório de games, elas necessariamente precisam de uma placa de vídeo. Por quê? Porque todos os softwares que nós usamos lá para desenvolvimento de jogos, eles têm em 3D. Então, precisa. Tá bom? Bom, eu trouxe um modelo aqui para mostrar para vocês. Olha que bonitona. Então, essa é um exemplo de placa de vídeo. Ó. Saidinha aqui, HDMI. Tem o HDMI, VGA e o DVI. E olha que interessante, essa placa de vídeo, ela precisa de uma conexão de energia extra, só para ela, igual o processador precisa. Não são todas que precisam, tá, pessoal? Não é toda a placa. Ah, eu comprei uma placa de vídeo e não veio com isso aqui, ela tá com defeito? Não, não são todas que precisam de alimentação. Essa precisa. Ela é bem legal, essa plaquinha aqui. Infelizmente, ela é bem legal, mas ela queimou, né? Ela não está funcionando mais, mas ela é bem legal. Né? Deu bastante alegria. Tá? Deu para jogar bastante com ela. Tá? Então, para que é recomendável a placa de vídeo, pessoal? É recomendável principalmente se você trabalha bastante com softwares pesados. Então, uma das coisas que eu acabei de falar para vocês é não necessariamente jogos. É um engano, às vezes, pensar que eu vou usar minha placa de vídeo só para jogar. Só para quando eu for ter um jogo ali. Não, pessoal. Tá? E outra, tá? Tem mais uma coisa também, tá? A placa de vídeo, ela auxilia no desempenho do computador como um todo. Então, o seu processador ele fica mais rápido. Tá bom? Bom, galera, e o gabinete? O gabinete, no desempenho, o gabinete não vai te ajudar em nada. Ah, minha máquina vai ficar mais rápida se eu comprar um gabinete top com case mode? Não, não adianta em nada. Mas, também, comprar um gabinete desses mais baratinhos de todos, que amassa com assopro, não adianta, tá, gente? Então, tem que comprar um gabinete que tem um mínimo de qualidade, tá bom? O mínimo ali que a gente possa trabalhar de maneira legal, que a gente possa aí, né, os componentes ficar bem presos, tá? Para que você não tenha ali depois um prejuízo até maior, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado isso aí. Às vezes as pessoas compram um gabinete muito baratinho. Por exemplo, uma vez aconteceu com um cliente meu, ele comprou um gabinete muito simples, e aí uma pessoa foi limpar lá onde estava o gabinete dele, estava ligado o computador, ela bateu, o HD se mexeu lá dentro, queimou o HD. É lógico, é um caso isolado, mas pode acontecer, gente. Pode acontecer, tá bom? São cuidados. Igual eu falei, não precisa ser um gabinete extremamente caro, mas um gabinete que seja bem ventilado, que as peças fiquem bem presas a ele, tá bom? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Beleza?